Meu nome é Fabiano, e essa é a história do dia em que tudo que construí foi jogado no lixo, como se fosse nada. Eu trabalhava naquela empresa desde que ela ainda funcionava numa salinha alugada, com carpetes manchados, cadeiras barulhentas e o café fraco da recepção. Entrei como estagiário, catando papel, atendendo o telefone, fazendo de tudo um pouco. Mas eu fui ficando, mostrando o resultado, me tornando essencial sem fazer barulho. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Perdi aniversários, casamentos, até o enterro do meu pai. Tudo por aquela empresa. E sabe o que é mais cruel? Eu não me arrependo. Eu achava que aquilo era amor. Foram 23 anos. 23. Enquanto muitos passavam, eu permanecia. Vi colegas subirem e caírem, portas se abrirem e fecharem. E a cada desafio, lá estava eu. Pronto, inteiro, disposto. Eu não queria título nem tapinha nas costas. Eu queria apenas o respeito de quem sabia que se Fabiano estava lá, o trabalho seria feito. Bem feito. Até aquele dia. Era uma manhã nublada, daquelas que já nascem pesadas. Peguei o metrô como sempre, a cabeça cheia de planos para o novo trimestre, estratégias que eu tinha ficado até tarde revisando. Entrei na empresa e notei algo estranho. Sorrisos forçados, olhares desviados, como se soubessem de algo que eu não sabia. O novo CEO me chamou na sala. Um sujeito elegante, mas arrogante. Chegou há menos de 2 meses, já trocando peças como se estivesse jogando xadrez com a vida dos outros. Me ofereceu um café, que recusei, e foi direto ao ponto. Fabiano, a diretoria decidiu encerrar o seu vínculo com a empresa. Agradecemos pelos anos de dedicação, mas nesse novo ciclo precisaremos de um perfil mais alinhado com os novos tempos. Novo ciclo, perfil alinhado, palavras bonitas para esconder a covardia. Ele mal me olhou nos olhos, mal sabia o que eu representava, e não precisava saber, porque para ele eu era só um obstáculo, o nome que precisava sair da planilha para dar espaço ao filho dele. Senti meu estômago afundar, mas não chorei. Eu não seria homem de desabar diante de quem nunca construiu nada. Só me levantei, ajeitei a alça do relógio no pulso, o mesmo que ganhei quando fechei nosso primeiro contrato de 1 milhão, e disse: que sorte a sua poder me demitir. Pior sorte será quando perceber quem você mandou embora. Saí de lá com o peito rasgado, mas com a alma intacta, e naquele instante algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em 23 anos, eu deixei de ser leal a quem nunca me enxergou. Pela primeira vez, jurei vingança, silenciosa, lenta e irreversível. Lenta e irreversível. Os dias que se seguiram foram longos, silenciosos, doloridos. Eu acordava no mesmo horário de sempre, mas sem ter para onde ir. O corpo ainda tinha o impulso de vestir a camisa social, mas agora ela só servia para lembrar que eu não era mais ninguém. O mundo lá fora seguia, indiferente à minha queda, e o pior, ninguém me ligou, nenhuma mensagem. Nenhum Fabiano, estamos com você. Eu era o homem que todos procuravam quando a empresa estava em apuros, mas bastou eu cair e me tornei invisível. Passei horas encarando a parede da sala. Vi o relógio passar como um deboche. Pensei em como entreguei cada pedaço da minha juventude para aquela empresa. Em como perdi momentos que nunca mais voltam. O sorriso da minha filha no recital da escola, que assisti por vídeo. A lua de mel que adiei e depois nunca fiz. As promessas que repeti para mim mesmo. No próximo ano eu desacelero, no próximo ano eu penso em mim. Mas o próximo ano nunca chegou. E agora, sentado naquele sofá gasto, com a carta de demissão ainda aberta na mesa, a única coisa que eu conseguia sentir era vazio. Um vazio gelado, um buraco no peito onde antes havia orgulho. Foi então que comecei a sair de casa, andar sem rumo pelas ruas da cidade, como se procurasse alguma coisa que eu não sabia o que era. Passei em frente ao prédio da empresa.
Vi o letreiro brilhando, como se zombasse de mim. Vi o filho do CEO na janela, gesticulando, rindo, e senti o sangue ferver. Porque ali estava ele, ocupando o lugar que era meu, mas não por mérito, por sobrenome. Me sentei num banco de praça e pensei em sumir, em desaparecer, mas algo dentro de mim ainda pulsava. Era tênue, mas estava vivo. Uma voz cansada, mas firme, que dizia: você ainda é o homem que construiu tudo aquilo. Eles que são cegos, eles que estão perdidos. Voltei para casa e fui direto para o velho armário. Abri a gaveta onde guardava as pastas dos grandes projetos que desenvolvi, papéis amarelados, mas cheios de história, números que salvaram departamentos, estratégias que mudaram rumos. E ali, com cada folha entre minhas mãos, eu comecei a me lembrar do que eu era capaz. Eles tinham me descartado, mas tinham se esquecido de uma coisa: eu era a base, e uma estrutura que despreza sua fundação está fadada a ruir. Naquela noite, algo em mim despertou. Não foi raiva, nem ódio, foi clareza. Eles tinham me tirado o crachá, mas não conseguiram tirar o conhecimento que carreguei por mais de 2 décadas. Eles tinham me virado as costas, mas eu ainda era procurado pelos clientes, pelos parceiros, por aqueles que sabiam o quanto eu era valioso. E como se o universo escutasse essa revolta quieta que borbulhava dentro de mim, o telefone tocou. Era quase meia-noite, número oculto. Atendi sem pressa, com o coração estranhamente calmo. Alô? Silêncio. Respiração pesada. Depois, uma voz tensa. Fabiano, aqui é o Rodrigo, o CEO. Podemos conversar? Fechei os olhos e deixei o silêncio se esticar. Do outro lado, ele parecia engolir a própria arrogância. Eu sei que você está magoado. Sei que cometemos um erro. As coisas não estão saindo como planejado. Os contratos, eles estão sendo cancelados. Os clientes querem falar com você. Só com você, sorri, não de alegria. Mas daquele tipo de sorriso que vem quando a vida se equilibra, mesmo que tardiamente. Vocês queriam um perfil alinhado, não era? O filho do chefe, com a gravata nova e a linguagem de MBA? Pois agora, Rodrigo, o perfil alinhado está afundando o navio e você quer que eu venha nadar até ele para salvar vocês? Do outro lado, ele suspirou. Nós precisamos de você. Você pode escolher as condições, escolher as condições. Aquelas palavras rodaram na minha mente como um troféu. Durante anos, fui moldado por eles. Agora, eu é que moldaria as regras. Ok, amanhã às 9 na minha casa. Eu falo, vocês escutam e venham preparados, porque não vai sair barato. No dia seguinte, eu os recebi na varanda da minha casa simples. Rodrigo, seu filho, e 2 diretores que fingiram estar surpresos quando fui demitido, mas se calaram como covardes. Estavam diferentes. Roupas caras, mas semblantes abatidos. Rodrigo parecia menor. O filho dele, o tal substituto, não conseguia sustentar o olhar. Vamos ao ponto, comecei cruzando os braços. Vocês me tiraram por conveniência, me chamaram de excesso. Agora estão aqui, porque perceberam que o excesso era o que segurava tudo. Eles não disseram nada. Eu continuei. Eu aceito voltar, mas com 3 condições. Primeiro, autonomia total sobre todas as decisões estratégicas e de relacionamento com clientes. Segundo, participação direta nos lucros. Nada de bônus fictício. Quero ser sócio do que eu mesmo levantei. Terceiro, quero uma retratação pública. Um comunicado aos funcionários e ao mercado reconhecendo que minha saída foi um erro e que vocês pediram para eu voltar. Os 3 se entreolharam. Rodrigo parecia prestes a chorar. O filho apertava os lábios, como se estivesse engolindo o próprio ego. Isso vai ser difícil, murmurou o CEO. A ruína também é. Escolham. Levantei, fui até o portão e abri. Agora saiam, pensem, e quando decidirem o que vocês realmente querem, me liguem.
Mas não demorem, o tempo de vocês está acabando. Fechei o portão sem olhar para trás. 2 dias depois, eles me ligaram novamente. Dessa vez, não havia orgulho na voz de Rodrigo, só desespero. Fabiano, aceitamos todas as suas condições. A retratação já está sendo redigida. O jurídico já prepara o contrato de sociedade. E a sala, sua antiga sala, está pronta para você. Fechei os olhos por um instante. E naquele momento, percebi que a dor que carreguei nas últimas semanas tinha virado outra coisa, uma força. Eu não era mais o mesmo homem que saiu daquela empresa pela porta dos fundos. Eu era alguém mais forte, mais inteiro e mais livre. Rodrigo, agradeço a oferta, mas recuso. Houve um silêncio. Como assim recusa? Ele quase sussurrou, como se não tivesse ouvido direito. Eu não vou voltar. Mas por quê? Está tudo como pediu. Porque agora eu sou o dono do meu próprio caminho. E aprendi que nunca se deve retornar ao lugar que te cuspiu só porque te chamou de volta com fome. Eu não quero o que vocês podem me dar. Eu quero o que eu posso construir. Sem vocês, eu já havia dado o próximo passo. Enquanto eles tentavam apagar o incêndio que causaram, eu abri minha própria consultoria. Pequena no começo, mas com princípios. Levei comigo 2 gerentes que também foram deixados de lado. Juntos, resgatamos valores que a antiga empresa havia esquecido. Respeito, ética, competência. Em menos de um mês, os 3 maiores contratos da empresa pediram rescisão e vieram direto até mim, porque as pessoas lembram de quem as tratou com verdade. Rodrigo tentou segurar os clientes. Ofereceu descontos, favores, viagens, mas era tarde. A reputação deles afundava enquanto a minha crescia. A imprensa do setor começou a comentar. Os fóruns empresariais mencionavam minha nova empresa como a consultoria dos renegados que virou referência. E numa manhã qualquer, enquanto tomava café na varanda da minha casa, li a manchete. CEO renuncia após crise interna e perda de contratos históricos. Sorri. Não porque queria vingança, mas porque tive justiça. Meus dias agora são outros. Trabalho com o que amo, com quem confio. Chego em casa a tempo de jantar com minha filha. Vi o recital da escola ao vivo, da primeira fileira. Comprei uma bicicleta e redescobri o prazer de pedalar à tarde. E às vezes, quando alguém me pergunta como consegui me reerguer depois da queda, eu respondo: porque eu nunca fui o funcionário. Eu era o alicerce. E quando se tenta construir um império ignorando a base, ele desaba. Sempre. Você conhece alguém que foi descartado como se fosse invisível só porque não tinha o nome certo ou o sobrenome poderoso? Então envie essa história. Deixe que ela fale por você. E se você já sentiu na pele a dor de ser substituído, ignorado, humilhado, escreva nos comentários: eu não sou descartável. Porque aqui, neste canal, sua voz tem valor. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que o mundo pode até virar as costas, mas ninguém apaga o brilho de quem nasceu para construir.